de hoje é o Vidas Secas, do Graciliano Ramos, um livro que vai contar as tragédias de uma família composta pelo Fabiano, assim a Vitória, menino mais velho, menino mais novo, e a sua ilustre cachorra, Baleia. Né? Como falar desse livro, né? Sem chorar, né? Precisa pegar uns lencinhos para a gente se preparar. Sim. São retirantes, né, no Nordeste brasileiro, numa situação de seca, né, numa época indeterminada, mas dá a entender que é o começo do século, né, as 2, 3 primeiras décadas do século XX. Né? Então, no século passado, essa família andando pelo sertão numa situação de seca. Ele abre exatamente com essa... Nossa, e a descrição inicial do livro é traumática, né? De você ver, ele faz questão de mostrar aquela terra vermelha, rachada, de mostrar as árvores retorcidas, e eles estão andando em cima do leito de um rio que secou. E você vê aquele céu azul que pra gente, né, quando vê aquele céu azul, de quando vai sair de casa para trabalhar, para estudar, e você fala, putz, que bom, hoje não vai chover. Para eles é o oposto. O céu é uma concepção de que, assim, a Vitória mesmo fala, é o inferno, né? Que aquilo aparecendo é horrível. E a história o tempo inteiro está se comunicando com os aspectos da natureza. E isso é muito bonito, porque é um recorte do Brasil que a gente precisa ter mais contato, né? Uma literatura que a gente precisa ter mais acesso. Eu acho muito bonito, porque o Graciliano, ele faz com que a natureza seja um personagem da história, né? E a natureza aqui, ela não só como uma personagem, ela serve como um reloginho, né? Porque dentro do livro a gente não tem uma noção muito exata de quanto tempo durou a narrativa, se foram 2 anos, 3, 1. A gente sabe é que houve uma seca, houve um período de permanência e houve uma nova seca. E essa nova seca chega com os pássaros, né? Sim. Que ele marca os pássaros parados ao redor de uma árvore. E aí, assim, a Vitória chama o Fabiano e fala, Fabiano, venha ver isso. Aí eles param ali ao redor do açude, que já está diminuindo o volume. E ela olha para o Fabiano e fala, esses bichos vão matar o gado. As excomungadas. Né? E aí você olha aquele gado gigante, aqueles bichinhos pequenininhos que são os pássaros, o Fabiano fica sem entender. Achando que ela está maluca. Variando. E mas aí ela você entende, vê, né? Ela já percebe as coisas com uma distância. De que o bichinho toma água, eles estão vai embora. E que a migração desses pássaros indica que mais para o sertão já existe a seca já está instalada e está chegando. Né? E é muito interessante como ele cria a narrativa, né? como ele escreve. Né? O Graciliano é um mestre nessa escrita, na concisão, na pouca adjetivação, e é muito bonito. E ele faz esses, né, os capítulos, né, tem autonomia, então você pode ler o primeiro, o segundo, o terceiro, pode ler fora da ordem. Né? E em todos você vê essa simpatia do narrador por esses personagens. Né? Tanto que o primeiro capítulo que ele lança como um conto, na verdade, é o Baleia, né? Baleia, cachorro Baleia. Que é o livro, que acho que é o capítulo mais... comovente. Ai, que difícil que é esse capítulo. Que difícil lidar com ele, né? E o Graciliano fala, inclusive, que para ele escrever é como se fosse pendurar as palavras no varal, né? Porque ele quer deixar as palavras, assim, no grau mais seco possível, mais objetivo, e é um talento, é um dom, né? Sim. Tratar a linguagem dessa maneira e passar... Eu senti, assim, a seca quando eu li esse livro. E como ele consegue fazer com que personagens que são muito ignorantes, que têm uma dificuldade muito grande de se expressar, como é que ele consegue fazê-los exatamente se expressar. Né? E a seca não está só no ambiente, ela está na linguagem, né? Isso que aparece, né? É incrível isso. Não dá para eles serem, né, prolixos, falarem bonito. Né? É muito, muito bem escrito. E geralmente, né, os leitores, os alunos que leem, né, jovens, adolescentes que leem, gostam muito. E acho que adultos também certamente vão gostar, porque a prosa do Graciliano é impactante e é muito bonito. Né? Você falou, tem uma poesia em tudo isso. Como ele fala dos personagens, como ele fala do Fabiano, né, que é um sujeito abrutalhado, mas tem um aspecto muito bom, né? E como sofrem injustiças também, né? Porque, enfim, ele perde nas contas, o soldado amarelo vai explorá-lo, então tem sempre situações ali dramáticas. E essa cena das contas, acho que é uma que me deixa nervosa, é aquela cena que você tem que ler de pé, que você tem que andar quando você está lendo aquela, que quando ele vai acertar as contas com o patrão, ele chega lá com aquilo escrito, é isso aqui que eu preciso ganhar de você. E o patrão vem, que assim a Vitória que fez as contas com as sementes no chão, né? Como se fosse um ábaco ali imóvel, né?
Ela chega, escreve no papelzinho para ele não sabe ler e escrever. Ele chega lá, entrega para o patrão, vim receber isso, e o patrão fala, mas e os juros? Como que uma pessoa que não consegue fazer a conta de subtração, de adição, vai entender de juros? E como ele não tem linguagem para se defender, ele tem que aceitar o que é imposto. E você fica tentando ajudar essa personagem e fala, como assim? É o confronto entre a honestidade, a pureza, com a ambição, né? Todos aqueles sentimentos que vêm da cidade, de um sistema construído em cima disso, e esse confronto. Eles são muito ingênuos para tudo que eles vão. E eu vou me ousar fazer aqui uma associação no sentido de que eles também se tornam bichos na história, né? E isso, de alguma forma, tem relação com o Kafka e a metamorfose, porque esse lado mais medíocre que é imposto pela sociedade, porque eles são renegados ali, né? Ao mesmo tempo que a baleia recebe todo o lado humano da história, né? Tanto que o nome dela, né, já se refere a tudo aquilo que eles querem. Eles não têm água e baleia é um bicho aquático. Então eles projetam nela não só aquilo que eles querem, que é a água, mas eles projetam aquilo que eles também não têm, que é comunicação. A baleia se comunica muito melhor do que eles, né? A baleia pensa, a baleia intui. A baleia sente também. Protege, está sempre ali. A baleia tem a percepção, então assim, como humaniza o animal, né, e animaliza o humano. Né? Num meio assim, né, tão inóspito, tão agressivo, tão difícil de se viver e de se sobreviver, né? Os humanos parece que são animalizados. E os animais têm que ter um lado aí humano nesse sentido, né, do engenho, da inteligência para poder E esse acho que é mais né? um dos livros que a gente está discutindo, que é um livro que perdura a crítica, né? Que perdura por a gente ainda ter uma região pouco trabalhada, pouco estudada, que recebe pouca atenção, e a gente precisa parar para ler esse tipo de história, para se abrir para isso, né? Com certeza. Participe também do nosso bate-papo literário. Na próxima semana, o livro será Meus Desacontecimentos, a história da minha vida com as palavras, de Eliane Brum. Leia o livro e faça parte do nosso clube.